Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Troquei o lado da câmera, agora eu vou ficar. Se eu olhar pra cá, vocês já sabem, tá? Tem que olhar aqui. E vamos lá para mais uma aula direcionada, mais uma aula voltada para nossas cores, né? Que é um assunto que a gente não abordou até agora, para não confundir a cabecinha de vocês, mas eu acho que a gente já tá num nível extremamente avançado, onde dá, né? E a gente precisa tá trabalhando com as cores, a gente precisa estruturar as cores, né? Tanto dos laços, quanto das bijus, quanto dos crochês. Então, assim, essa é uma aula que vai estar em todos os cursos, tá bom? E vale muito a pena. Vamos lá. A gente tá, acho que na aula 4, né, sobre as cores. Na verdade, eu ia fazer uma aula só, mas aí foi indo, e aí a gente já tá, acho que na aula 4, se eu não me engano. Vamos lá, gente. Então, hoje a gente vai falar sobre a temperatura das cores. Já pega lá o seu caderninho. E se você está chegando agora no nosso canal, seja muito bem-vindo. Eu sou a Thaís, da Florescência, moro no Canadá e estamos aí há 25 anos plantando as nossas sementinhas dos sonhos. Então, se você tem o desejo de empreender, quer uma renda extra ou quer fazer algo para distrair a sua mente, chegou no canal certo, vem com a gente, tá bom? Pode estar chamando a gente, aqui na descrição tem o link para você estar chamando as meninas e fazer parte do nosso grupo, tá bom? Seja muito bem-vindo. Nós temos cada dia da semana é um tipo de, é uma aula diferente. Então, segunda-feira é aula de crochê, na terça é aula de tiara luxo, na quarta é aula de biju, na quinta aula de lonita e na sexta aula de laços, tá bom? Então, cada dia da semana é uma aula diferente. De algum desses você vai gostar, então pode vir com a gente. Já deixa o seu like aí, povo. Vamos lá. Temperatura das cores. Anota aí no seu caderninho e vamos lá. 1. Cores quentes. Por exemplo, vermelho, laranja, amarelo. Efeitos. Transmitem energia, entusiasmo e calor. São ótimas para chamar a atenção e criar um ambiente acolhedor. Então, se a gente for olhar essas cores quentes aqui, a gente pode estar colocando elas lá naquele grupo de cores vibrantes, né? Que tem o vermelho, tem o amarelo, tem o laranja. A gente pode estar usando ele tanto como cores quentes ou como cores vibrantes. Tá? Então você vai poder trabalhar com ela de várias formas. São as mesmas cores, mas você vai encontrar elas com nomenclaturas diferentes, tá? Então é interessante completar aí. Cores frias: azul, verde, roxo. Efeitos: transmitem calma, serenidade e frescor. Só que aqui você vê um detalhe: um verde vivo, ele se encaixa no cores vibrantes. Então, assim, não são todas as cores que são vibrantes que a gente pode colocar aqui nas cores quentes. Nas cores vibrantes, existem cores quentes e existem cores frias. Tá dando para entender? Então, assim, são subdivisões. Então, a gente vai trabalhar com cores vibrantes ou com cores frias. O que a gente vai fazer, tá? Vamos lá. Efeitos: transmitem calma, serenidade e frescor. São ideais para criar um ambiente relaxante e tranquilo. Tanto é que essa parte aqui da temperatura das cores é bem interessante. Quando eu era de uma igreja e eu era tia da escolinha. E hoje ainda eu tava falando com a Jéssica, não lembro com quem que eu tava falando. E eu tava falando que eu era tia da escolinha, né, quando eu era mais nova, e aí no Brasil. E aí uma das vezes que da escolinha, a igreja mudou o templo e inaugurou a escolinha infantil, né, na parte de cima lá. E aí foram lá e não aprovaram a pintura, tava cheio de desenho e tal. E não aprovaram, por quê? Porque eram cores muito fortes para crianças, então ia deixar as crianças agitadas. E aí não aprovaram no alvará. E aí tiveram que mudar e deixar com cores mais claras para não agitar tanto as crianças. E aí sim passou pelo alvará de liberação de funcionamento da escolinha. Então essa questão de cores não é só a gente que acha, existe realmente. E aí aconteceu também, a gente foi deixar o Muca, quando eu tava procurando escolinha paga, né, pro Muca aí no Brasil.
E assim que minha mãe morreu. E aí tinha uma salinha, uma escolinha, caríssima. Só que eu não quis deixar lá porque a salinha de dormir deles era com as paredes puxadas para o vermelho. E como que uma criança vai conseguir descansar e relaxar com as paredes puxadas para o vermelho? Não tem como, né? Então assim, não é só achismo, realmente existe, tá? Então, tipo uma cor vermelha nunca é indicada para o quarto, por quê? Porque não relaxa. E o quarto a gente precisa relaxar, né? Então assim, e isso a gente pode aplicar nos nossos laços, nas roupinhas e em tudo quanto é lugar, tá bom? Então é muito interessante esse estudo das cores. Vamos lá, gente. Então anota aí, anotou? Cores quentes, exemplos: vermelho, laranja, amarelo. Efeitos, existem outras, tá? Eu não trouxe todas aqui, porque senão a gente não acaba nunca. Mas se vocês quiserem mais aprofundado, eu trago outras cores quentes aqui, tá bom? Então, cores quentes: vermelho, laranja e amarelo. Anota aí. Transmitem energia, entusiasmo e calor. São ótimos para chamar atenção e criar um ambiente acolhedor. Cores frias. Exemplo: azul, verde, roxo. Efeitos: transmitem calma, serenidade e frescor. São ideais para criar um ambiente relaxante e tranquilo. Saturação e brilho. Saturação. Alta saturação são cores vibrantes e intensas, usadas para destacar elementos importantes. Então, tipo, vamos supor, a gente faz um laço, aquela tiarinha de araminho, cheio de pedrinhas delicadinhas, mas o laço a gente quer destacar. Então, a gente vai colocar a saturação da cor no laço. Então, vai ficar tipo um laço pink com as bolinhas todas rosinhas claras, porque a saturação a gente vai usar no laço. Então, a saturação é aquela parte que está em destaque. A parte mais importante, né? Ou que nem no sapatinho do Jardim Encantado. O que está destacando ali no sapatinho do Jardim Encantado? É a borboletinha? Então, vai estar lá as pedrinhas bem delicadinhas, quase da mesma cor do sapato. A mantinha de strass delicadinha também e a borboleta em destaque maior. Então, ali a saturação a gente vai usar onde? Na borboleta, entendeu? Então, tudo isso, porque se você coloca a borboleta viva, as pedrinhas vivas, viram aquele away, você não sabe o que está acontecendo. Então, se você quer um material delicado, escolha uma cor para ter a saturação, tá bom? Baixa saturação, cores suaves e desbotadas, usado como se fosse um efeito velho, né? Aquele rosa velho, né? Puxado pro velho. Usados para criar um efeito mais sutil e elegante. Então, assim, se você quer uma alta saturação, você vai ter aquele item que vai estar chamando mais atenção. Então, vai estar lá as bolinhas todas clarinhas e um item com alta saturação. Ou você pode ter uma saturação completa, com tudo, só que não é, né? Vai brigar, então nada ali vai, né? Há quem goste, mas, né, enfim. E a baixa saturação é quando você tá tudo no mesmo tom, tá? Tá tudo ali no mesmo estilo apagado. Então vão ficar as bolinhas perolinhas, rosinha claro, ou cor de pérola, e o lacinho também, aquele cor de nude ou um branquinho, tudo clarinho. Isso é a baixa saturação, tá bom? Brilho. Cores claras transmitem leveza e frescor, usados para criar um ambiente alegre e aberto. Cores escuras transmitem seriedade e sofisticação, usadas para criar um ambiente mais formal e elegante. Essa parte aqui é quase aquilo que a gente já viu, só que com outro nome, né? Combinação de cores avançadas. Cores monocromáticas. É o uso de diferentes cores diferentes tons da mesma cor. A gente já falou sobre ele, né? Cria um visual harmonioso e sofisticado. Essa aqui a gente já viu. Cores complementares divididas, a gente já viu também, né? Que é a descrição,
uma cor e duas cores adjacentes à sua complementar. Isso aqui a gente já viu. Gente, será que a temperatura das cores a gente já tinha visto também? Bom, se já viu, não vou cancelar essa aula, vocês vão ver de novo, vamos. Eu não lembro se vocês já tinham visto, eu acho que não, vamos lá. Mas se a gente já viu, peço desculpa. Então, vamos lá. Parte 5. Cores e emoções. Cores e psicologia, resumidamente, tá, gente? Vermelho pode aumentar a frequência cardíaca e criar uma sensação de urgência. Azul pode reduzir a ansiedade e criar uma sensação de calma. Amarelo pode aumentar a energia e a felicidade. Cores e cultura. Branco em algumas culturas representa pureza e paz, a gente já viu isso, e algumas outras podem estar associadas ao luto. Então, assim, aí no Brasil a gente não usa o branco no luto, né? Mas para quem tá vendo a gente tá em outro país, é interessante você ver, tá? Né? Aqui eu ainda não conheço a cultura daqui nessa parte, então vai ser, né? Eu vou estar fazendo essa pesquisa para estar preparando, né? Quando eu for trabalhar aqui. Vermelho pode simbolizar sorte e prosperidade em algumas culturas asiáticas. Cores e percepção. Ilusão de ótica. Cores claras podem fazer objetos parecerem maiores. Tanto que minha mãe, né, já era gorda. E aí uma vez a gente precisou ir de vestido longo na igreja. Ela, coitada, ela foi de vestido amarelo. Ela ficou enorme. Então, assim, amarelo é uma coisa que eu não compro. Eu não uso amarelo porque eu já tô enorme também de gorda, né? Então não dá. E isso se reflete em todas as coisas que a gente for fazer. Um vaso de crochê, um laço. Os de cores claras fazem os objetos parecerem maiores. E cores escuras fazem os objetos parecerem menores, tá? Contraste simultâneo. Efeito. Quando duas cores são colocadas lado a lado, elas podem afetar a percepção uma da outra. Por exemplo, um cinza pode parecer mais claro quando colocado ao lado de uma cor escura. Então, não é que ele mudou a cor, mas a cor que ele vai estar do lado ali pode interferir na nossa percepção. Já aconteceu isso, eu acho, com vocês, né? Comigo já. Eu olho aqui, é uma cor. Quando eu chego com a outra cor, dá a impressão que, né, tá meio ali, diferentinho. E isso é o contraste simultâneo, tá bom? Não é que a cor muda. É que quando a gente olha, ali ela meio que troca o tom, mas na verdade não trocou. Cores e design. Hierarquia visual. Uso de cores. Cores mais vibrantes podem ser usados para destacar elementos importantes. Equilíbrio. Usar uma combinação de cores neutras e vibrantes para criar um design equilibrado. Isso aqui, gente, essa hierarquia das cores, vai ser ótimo pro povo do crochê, tá? Pro laço, essa daqui a gente não vai usar tanto, mas como eu vou fazer só uma rodada dessa de cores, então eu já tô pulando tudo junto, né? Essa daqui é mais voltado pro crochê, tá? Por que pro crochê? Porque a gente não vai fazer um laço para decorar a nossa sala, mas a gente vai fazer um vaso para decorar a sala do cliente. Então, pra gente que tá fazendo as coisas do crochê, essa parte aqui da hierarquia visual é muito importante. Porque você precisa saber se a cliente tem lá a sala dela toda voltada com cores claras, com cores frias. Aí você chega lá com um negócio, você tem que entender o que tá acontecendo né? Se a pessoa chegar pra você e pedir, olha, eu quero um vaso que combine com a minha sala. Qual é o tom da sua sala? Qual é o estilo? São cores frias ou quentes? Você tem que saber, né? Agora, se a pessoa chega e fala, faz um laço, faz um vaso pra mim cor de burro quando foge. Aí você faz o laço cor de burro, vaso da cor de burro quando foge, porque ela quer essa cor, beleza. Mas vocês vão encontrar com pessoas pelo caminho que não vão saber que cor que combina. E aí entra o estudo de vocês. É para isso que vocês estudam, é para isso que vocês têm o curso, é para isso que eu tô aqui. Tá bom? Para que vocês tenham estrutura na hora de vender. Então tá lá a tia Rosa na banquinha dela. Aí chega uma cliente, eu queria um vaso, tia Rosa, para combinar com a minha sala. Só que a sala tem cores frias ou quentes? Já muda o ar. Né? Então, assim, gente, o respeito
o respeito do seu cliente para com a sua loja, com você, são nessas coisas aqui que você mostra o seu empoderamento. Não é em questão de, não abaixa o preço porque tem que respeito. Não, são nessas coisas que você mostra a sua dedicação, é nessas coisas que você mostra o seu nível avançado, entendeu? E aí, então, é interessante essa daqui, tá? Hierarquia visual. Uso de cores. Cores mais vibrantes podem ser usados para destacar elementos importantes. Equilíbrio. Usar uma combinação de cores neutras e vibrantes para criar um design equilibrado, tá? Anotem aí para vocês estudarem. Acessibilidade. Contraste. Garantir que haja um contraste suficiente. No caso, esse caso aqui, é quando a gente vai fazer aquele cartãozinho fidelidade ou um cartãozinho de agradecimento. Você não pode colocar, tipo, um fundo. Vamos colocar aqui o... Aqui, ó, não precisa ir muito longe. Cadê minha postinha? Pera aí, gente. Aqui, ó, essa parte aqui. Acessibilidade. O que acontece? Aqui, vocês estão conseguindo ler esse texto aqui? Então, por quê? Porque aqui eu tenho o meu fundo com cor, né? E automaticamente para a apostila eu deixo o fundo branco. Por quê? Porque a letra precisa destacar. Se a gente coloca aqui, embaixo das letras, no lugar de ter esse quadrado branco, a gente coloca aquele fundo todo coloridinho meu, vocês vão conseguir ler? Não. Então, não tá acessível o texto. Então, tudo que vocês fizerem precisa ter acessibilidade. Então, vai fazer o cartão fidelidade, tem que estar em destaque os quadradinhos ali, as pessoas precisam ver. Vai fazer um cartãozinho de lembrança de para. Enfeita o que tiver que enfeitar, mas o quadrado ali, ou deixa uma cor só clarinha, precisa estar nítido o lugar que a pessoa vai escrever, o que a pessoa vai ler, o campo que a pessoa vai ler tem que estar limpo, tá? Que nem aqui no caso eu deixo branco, porque a maioria dos nossos alunos tem problema de vista, né? Então eu deixo branco. Mas poderia ser um rosinha clarinho, com escrito em azul escuro, e tantas outras opções, mas nunca tudo colorido e a letra ali no meio, porque fica sujo para a pessoa ler, tá bom? Então, essa é a parte da acessibilidade. Então, essa parte aqui das cores, além de saber, né, o que você vai colocar ali, você precisa deixar essa parte limpa, essa parte clara. Então, quando você fizer o seu cartãozinho pro crochê ou pro laço, seja lá pro que for, deixa essa parte em destaque, claro. O fundo tem que estar limpo para a pessoa poder ver, seja um escrito, seja o que for, tá bom? Vê se deu para entender. E a gente precisa levar em consideração os daltônicos, né? Então, percebe, quem são os daltônicos, né? Muitos já ouviram, mas tem gente que não sabe o que é. Considerar as pessoas com daltonismo que percebem as cores e ajustar o design para ser inclusivo, tá? Então, tudo isso é interessante levar em conta. Agora, vamos lá, gente. Liçãozinha de casa. Lição de casa, vamos lá. Pergunta 1. Qual combinação de cores você acha que transmite mais alegria? E por quê? Pergunta 1. Pergunta 2. Como você escolheria as cores para um laço destinado para uma ocasião de casamento? Se você fosse fazer um laço agora para uma cliente que falou, Joanice, que cor? Eu preciso de um laço para casamento. Ah, que cor? Ah, não sei, Joanice. A cor que você quiser, vê aí. Que cor você escolheria, Joanice? E as outras meninas, que cor vocês escolheriam? Anota aí. Se você fosse montar hoje
uma nova coleção de laços, como você faria sua paleta de cores? Todas essas perguntinhas, gente, vão estar na apostila, tá? Enquanto eu não fiz a apostila ainda, eu tô lendo aqui pra vocês, tá bom? Então, são essas 4 perguntinhas aqui. E mais uma. Crie uma paleta de cores. Pode ser escrito, tá, gente? Que muita gente não vai ter a fita, mas pode ser escrito. Uma paleta de cores pro tema inverno ou primavera. Qual seria a paleta de cores que vocês vão criar? Criem aí, marquem e me mandem, tá bom? E o porquê dessas cores? O que essa paleta de cores representa para você, tá? Então, são essas perguntinhas. E aqui mais uma. Analise as cores usadas por marcas famosas. E qual delas te chama mais atenção? E por quê? Bom, um exemplo. A Mary Kay. Que cor? Qual é a paleta que eles escolheram? Cores delicadas, vibrantes, quentes, frias. Que cor? Então, você vai pegar uma marca qualquer e que te chama atenção e vai identificar a fluorescência. A paleta de cores da fluorescência é o tom pastel, né? Então, você vai pegar alguma marca que não seja fluorescência e que te chama atenção. E o porquê. Vai mostrar, vai descrever pra gente qual é o grupo das cores ali usadas, a paleta de cores usadas ali e o porquê te chama atenção, tá bom? Então, são essas as lições de casa de hoje. Façam e mandem pra gente, tá bom? As 10 primeiras que estiverem com a lição em dia vão ganhar um mimo que já tá lá sendo separado. Gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Anota aí, letra J de jardim e G de gato, tá bom? Um beijinho, fui!